Em um de seus recentes discursos inflamados, o ex-presidente e ex-presidiário Lula afirmou: "Se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina para não ter esse negócio de ficar dependendo do dólar." Mas então, será que uma moeda comum da América Latina seria uma boa ideia? Este é o canal Quinta Essência e eu sou o Gabriel. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. O ex-presidente Lula não detalhou seu plano para instaurar uma moeda única na América Latina. A coisa toda pode parecer, inclusive, mais uma bravata populista do Molusco em seu crescente desespero conforme se aproxima a definição de sua candidatura. Porém, a ideia de uma moeda única na América Latina não nasceu agora e podemos encontrar ecos dessa ideia no próprio PT, como não poderia deixar de ser se analisado no contexto geral da atual campanha política. O discurso de Lula soa como uma ação coordenada da esquerda brasileira. No dia 1º de abril passado, e não era mentira, Fernando Haddad, o poste de Lula em 2018, e Gabriel Galípolo, mestre em economia política pela PUC de São Paulo, publicaram um artigo na Folha de São Paulo defendendo essa mesmíssima ideia. Os dois sujeitos esboçaram todo um plano para a adoção de uma moeda única no subcontinente, algo que envolveria, é claro, a criação de um banco central sul-americano, responsável por coordenar a emissão dessa moeda. Eu sei, essa ideia não soa nada agradável. E se você quiser voltar ainda mais no tempo, fugindo um pouco da esfera petista, talvez seja interessante mencionar que o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia de Bolsonaro, defendeu uma moeda única do Mercosul em 2021. Poderíamos ter uma integração completa e, neste sentido, o Brasil assumiria uma função como a da Alemanha na Europa, foram as palavras do ministro. Se tanta gente advoga a adoção de uma moeda única por diversos países sul-americanos, será que essa não seria uma ideia promissora que deveria ser levada a sério? Para responder a essa pergunta fundamental, é interessante definirmos o conceito de tragédia dos comuns. Trata-se de um fenômeno observado em situações em que determinados recursos são utilizados de maneira coletiva. Nesse caso, e como os indivíduos tendem a buscar seus próprios interesses, o resultado costuma ser a exploração ineficiente e predatória de tais recursos, levando ao seu esgotamento, ou de forma mais abrangente, ao pior cenário final que se possa imaginar. Uma forma bastante didática de explicar essa relação entre países em um mercado comum e sua consequente tragédia dos comuns é utilizar uma conhecida alegoria, destinada geralmente a ilustrar a forma como o socialismo tende a promover incentivos errados para os indivíduos. Trata-se da alegoria do professor, que, querendo demonstrar para seus teimosos alunos a inviabilidade do socialismo, decide realizar naquela turma um legítimo experimento socialista. O professor estabelece, portanto, que a partir daquele momento as notas dos alunos serão socializadas. Ao corrigir as provas, o professor fará a soma de todas as notas e tirará uma média simples, atribuindo a todos os alunos a mesma nota. Quando a primeira prova é corrigida, a mágica acontece. Embora alguns alunos de destaque tenham tirado nota 10 com louvor, alguns menos capazes e dedicados amargaram notas abaixo da média, com alguns menos afortunados tirando nota 0. Porém, ao fazer a média aritmética da turma, o professor chegou à nota 7. Pois bem, agora a justiça escolar estava realizada. Todos os alunos ficaram com notas acima da média, sendo que aqueles que tinham tirado uma nota acima do mínimo necessário tiveram sua pontuação reduzida, enquanto aqueles que ficaram abaixo da média agora tinham pontuação suficiente para serem aprovados na matéria. Parece lindo, não é mesmo? Como numa legítima justiça social, quem tinha mais pontos cedeu parte de sua nota para aqueles que tinham menos pontos, e todos saíram felizes dessa história. Ou será que não? Pois bem, é aí que entra a questão dos incentivos. Por um lado, os alunos menos esforçados perceberam logo de cara que eles realmente não precisavam se esforçar para tirar uma boa nota
nota na prova, porque os CDFs da turma se encarregariam de fazer subir a média geral de todos. Por isso, o esforço dos alunos relaxados, que já não era grande, se tornou ainda menor. Por outro lado, os alunos mais inteligentes também perceberam, por óbvio, que não fazia sentido se esforçar para tirar nota máxima na prova, se sua nota final seria puxada para baixo por alunos que não se dedicavam tanto assim aos estudos. Por isso, os alunos inteligentes perderam um pouco do interesse em obter notas altas nas provas. Na avaliação seguinte, nenhum aluno tirou nota 10, mas o número de alunos com pontuação nula dobrou de tamanho. A média geral da turma agora passou a ser 5, e todos estavam dessa forma de recuperação. Nas provas seguintes, a média geral caiu para 4, depois para 2,5 e por fim para 1, momento no qual os alunos, desesperados, pediram para que o experimento socialista fosse interrompido imediatamente. De forma bastante didática, e me perdoe o trocadilho, o professor demonstrou, sem margem para dúvidas, que socializar o que quer que seja tira os incentivos positivos de todos. No caso das provas, os alunos mais inteligentes foram incentivados a se esforçar menos na busca por boas notas, enquanto os alunos menos competentes foram incentivados a se escorar nos gênios da turma. E se esse exemplo parece pueril, talvez seja interessante abordar o assunto utilizando um exemplo econômico do mundo real, o caso do euro, a moeda comum da União Europeia. Concebido como a solução definitiva para a integração econômica do bloco europeu, o euro foi colocado em circulação em 2002, e após 2 décadas de sua adoção, atingindo índices de inflação inéditos nos últimos meses, o euro já demonstra sinais de esgotamento, e justamente por ser um exemplo bastante claro da tragédia dos comuns. A União Europeia é um bloco econômico formado por países com características bastante diversas. Enquanto algumas nações possuíam uma moeda forte e uma economia muito bem estruturada, como a Alemanha e seu marco, outras nações, como a Grécia, estavam extremamente endividadas e carregavam consigo sérios problemas de estabilidade econômica. Em outras palavras, a Alemanha era a aluna nota 10 da zona do euro, enquanto que Grécia, Itália e Espanha eram os alunos problemáticos do fundo da sala. Como no hipotético exemplo da escola, a experiência do euro se mostrou uma injusta transferência de qualidades dos melhores para os piores, com os defeitos migrando no sentido oposto. A Alemanha e a França, com economias mais estáveis, se tornaram verdadeiros fiadores da gastança desenfreada de países mais perdulários. E o euro se converteu, basicamente, num sistema continental de transferência de renda, em que países mais estáveis, do ponto de vista econômico, precisam bancar a farra dos gastadores. Para mais detalhes sobre o caso europeu, recomendo o livro A Tragédia do Euro, de Philip Bagos. No cenário de um mercado comum como o europeu, o que se pode esperar além de toda sorte de incentivos errados? Um país que se esforce para manter as contas em dia se verá na desagradável função de fiador dos países gastadores, ao mesmo tempo em que vê a sua moeda se desvalorizando em tempo real, não obstante seus esforços para manter a moeda estável. Não é possível manter um bloco econômico continental estável, tendo ao mesmo tempo governos soberanos e uma moeda única. Nesse cenário, os CDFs do continente serão sempre prejudicados, em favor dos desinteressados alunos problema. O resultado final, após sucessivas rodadas, nós já o conhecemos bem. Como bem pontuou o ministro Paulo Guedes, numa hipotética unificação econômica do Mercosul, ou mesmo de toda a América Latina, o Brasil seria a Alemanha do subcontinente. E isso não é nada bom. Nós, brasileiros, já depauperados pelas trapalhadas econômicas de nossos governantes, ainda seríamos obrigados a compartilhar a mesma moeda unificada com argentinos e venezuelanos, povos que sabem depreciar uma moeda como ninguém. Porém, ao contrário do que se observa na Europa, nós não temos riquezas seculares acumuladas ao longo de uma história de liberdade econômica. Nós sempre fomos pobres e desorganizados do ponto de vista econômico. Por isso, se o plano de uma moeda única sul-americana, compartilhado
apoiado por Lula, Fernando Haddad e, ironia das ironias, Paulo Guedes, fosse colocado em prática, essa nova moeda não aguentaria nem as 2 décadas atuais do euro. Em poucos anos, nós veríamos nosso tão sofrido real colapsar, sendo tragado por economias ainda mais desastrosas que a nossa. Muito em breve, todos nós compartilharíamos, isso sim, das paupérrimas condições econômicas da Argentina e da Venezuela. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Agradeço especialmente aos super apoiadores do meu canal: Vitor Braga, São Mises, Luiz Gouveia, Lucas Clementino e Papa Hardware. Até o próximo vídeo.